Veja, eu acho que o que está acontecendo é um pouco daquilo que há pouco os nossos analistas políticos já falaram, né? São as inconsistências deste governo que não se sustenta. Ele veio a público dizer que achava muito agressivo o que o presidente da Anvisa falou, mas, por outro lado, fala, mas eu não entendo o que tem por trás. Ele repetiu na fala dele o que ele já havia dito antes. Eu acredito que tem algo por trás. Esses tarados por vacina têm que explicar algo que está por trás. O que é que fica por trás? O que não fica pela frente, o que não é visível. Não revelável para quererem vacinar criança. Tem cabimento uma bobagem desse tamanho? Quer dizer, os servidores da Anvisa estão tentando fazer com que chegue vacina em crianças que podem morrer. E este senhor fala, tem algo por trás desta decisão da Anvisa? Ou seja, o Bolsonaro tem algum problema mesmo. Né? E chamar os funcionários da Anvisa de tarados por vacina, colocar essa questão sexual nessa relação com as vacinas, é inacreditável. Eu acho que nesse posicionamento do presidente da Anvisa, que eu achei excepcional, gostei do posicionamento que o Barra Torres fez, etc. Agora, tem também aí um subtexto que eu não sou adequado para analisar, acho que nós temos que chamar de novo os nossos analistas políticos aqui, para entender que parte desse subtexto tem a ver com os militares no governo Bolsonaro. Acho que aqui tem mais uma lição que nós vamos ter que tirar. Né? Eu não sou analista político, mas vou me arriscar. Né? Os militares são profissionais que resolveram enveredar por uma profissão que tem lá suas responsabilidades fundamentais. Né? Temos que ter militares para defender o país, essa coisa toda, estabilidade e tal. Né? Porém, os militares foram preparados para trabalhar na política. Nós vimos o desastre que foi o Pazuello. Nós vimos o que os militares estão fazendo neste governo, onde eles estão ocupando um monte de posições. E este governo tem se demonstrado muito frágil politicamente, tem tido uma incapacidade de governar absolutamente ímpar na vida da República Brasileira, desde 1989. De 1889, desculpe. Então, está na hora da gente repensar para que servem os militares. Barra Torres está dando certo? Sim, provavelmente pelo diploma de médico dele, mas não pelo diploma de militar. E eu sinto na forma como ele respondeu o presidente Bolsonaro um quê deste pedaço militar dele. E eu acho que este pedaço militar não faz bem para a República Brasileira. Nós temos que discutir a presença dos militares, mesmo aqueles que dão certo. Né? Porque tem aí o Heleno, tem o Santos Cruz, tem os outros militares que deram certo e que não deram certo. Eu acho que está na hora da gente pensar a presença dos militares na vida civil brasileira. Doutor, eu queria justamente aproveitar essa sua experiência acompanhando o trabalho da Anvisa, se é comum esse atrito entre a agência e o executivo, não só com militares na pasta, no caso. Veja bem, eu fui presidente da Anvisa
fui o primeiro presidente da Anvisa, eu tinha um mandato de 4 anos. Na época, o mandato era de 4 anos. Hoje, o mandato é de 5 anos. A agência não faz política pública. Quem faz política pública é o Ministério da Saúde. A agência é um órgão regulador. Ela verifica determinadas políticas públicas, porque ela tem a responsabilidade de garantir a segurança sanitária dos produtos que a população consome. Então, é esse o papel da Anvisa, garantir a segurança sanitária do que o Ministério da Saúde diz que vai ser consumido pela população. Então, o Ministério da Saúde fala, olha, vamos dar vacina. Quem aprova a vacina é a Anvisa, que não é um órgão do governo, é um órgão de Estado. Ela atravessa governos porque ela não faz políticas públicas, ela só aprova o que está sendo feito para que as políticas públicas sejam adequadas. Um exemplo aí que nós estamos vivendo esses dias é essa questão de fazer testes em casa, né? O teste do Covid, etc., fazer teste em casa, o chamado autoteste. É proibido o autoteste no Brasil, exceção feita ao autoteste da AIDS, que foi liberado pela Anvisa. Por que a Anvisa liberou? Porque o Ministério da Saúde pediu. Por que é o Ministério da Saúde que controla essa questão dos testes? Porque os testes estão em cima de doenças de notificação compulsória. Quer dizer, se eu tenho uma doença infecciosa e testar positivo, tem que ser informado ao Ministério da Saúde que eu tenho uma doença, porque o Ministério da Saúde acompanha as doenças infecciosas. Então, o autoteste é proibido fazer em casa no Brasil porque tem essa questão. Como é que acontece na Europa? Na Europa, quando você compra um autoteste, você assume a responsabilidade de comunicar o Ministério da Saúde do país em que você estiver de que você deu positivo. Para quê? Para que possa ser feito o acompanhamento dos casos. Isso é possível no Brasil? Tanto é que está sendo feito com a AIDS. Só que o Ministério da Saúde é que precisa pedir. A Anvisa libera a pedido do Ministério da Saúde, porque a política vem do Ministério da Saúde, a execução da política está na Anvisa. E agora o Ministério da Saúde pediu. Então, na minha vida como presidente da Anvisa, tive problemas com o Ministério da Saúde? Tive problemas com o Ministério da Saúde. Quando nós estávamos pondo em marcha a política de genéricos, havia uma pressão imensa por parte do governo para que fôssemos mais depressa. Mas não tinha jeito de ir mais depressa. Para instalar a política de genéricos, tinha um monte de providências que tinham que ser feitas antes de ter genéricos à disposição da população. Então, houveram atritos que foram resolvidos democraticamente, dentro do equilíbrio que deve existir entre os poderes. O judiciário entrou no jogo, o executivo, o legislativo. Teve uma CPI de medicamentos no início da minha gestão. Foi uma CPI muito difícil e que contribuiu de maneira muito importante para que nós tivéssemos uma política de assistência farmacêutica melhor no Brasil hoje. Então, é normal existir esse atrito. Anormal é a forma como o Bolsonaro está tentando resolver.